Na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, completam-se 125 anos da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Regente Isabel e o que, no papel, aboliu, ao menos no papel, aboliu a escravidão no Brasil. Mas qual é o significado dessa data? O que ela representa nos tempos de hoje? Para falar um pouco sobre esse assunto, eu estou aqui com o professor de História do Estado, professor João Heitor Macedo, que além de professor, ele também é coordenador do Núcleo de Acervo e Exposições do Museu 13 de Maio. Bom, professor, para começar eu já queria saber exatamente isso. Qual é o significado hoje do dia 13 de maio, dessa data que se completa 125 anos na segunda-feira, e como o movimento negro vê hoje o significado, o reflexo da assinatura da Lei Áurea há 125 anos atrás? Bem, boa noite, para conversar hoje com vocês. A gente tem uma reflexão a fazer, né? O que significa esse 13 de maio hoje em 2013, né? Uma data emblemática para nós, para o movimento negro, e é uma data que eu acho que nós temos que fazer uma reflexão. O que significou esses anos de libertação dos escravos no Brasil? Então a gente considera essa data um momento de analisar toda essa história brasileira recente, principalmente quando a gente fala em República do Brasil, porque a gente sabe que a abolição da escravatura ela significou uma libertação física do indivíduo escravo, mas ela não libertou, vamos dizer, esse escravo, na verdade, da sua situação de submissão. O escravo simplesmente trocou de situação. Ele soltou-se das correntes, mas ele passou a viver então uma outra situação, uma situação que o colocou à margem da sociedade. O século XX, esses 125 anos de história da abolição da escravatura, nos trazem, na verdade, uma série de problemas que devem ser levados em conta, que acontecem exatamente no dia 13 de maio. E no dia 13 de maio de 1888, o que acontece no Brasil? Os escravos, essa população negra que foi colocada em liberdade, entrou para uma nova sociedade que eles não conheciam e, mais do que isso, que não queria a presença deles dentro dessa sociedade. Eles não encontraram um espaço de recepção para que eles pudessem ter uma vivência e uma cidadania plena. Eles são libertos da situação da escravatura, são libertos da situação de submissão, mas passam a viver agora uma nova situação. Como adaptar-se a essa sociedade brasileira em construção desse novo Estado que está se definindo, um Estado burguês, de liberdade, mas ao mesmo tempo uma liberdade que era dada somente para aquele que tinha a consideração, vamos dizer assim, do Estado como sendo um cidadão. E para ser cidadão, neste momento do Brasil, era ser branco, era ter terras e era ser livre. O negro entrava então nessa nova sociedade só com um desses argumentos. Ele era livre, mas ele não tinha terra e ele não era reconhecido. Mais do que isso, como é que esse negro vai passar a viver numa sociedade que agora, a partir de 1888, e toda essa transição que vai de 1888 até 1891 com a Constituição, como é que esse novo personagem da nossa história, o indivíduo negro livre, vai se adaptar a essa sociedade que estava se capitalizando? Então, essa sociedade coloca uma série de imposições ao negro que tinha que se adaptar, que tinha que viver, tinha que sobreviver. Ele tinha que colocar agora a sua mão de obra à disposição, ele tinha que encontrar lugares de vivência, encontrar lugares de espaços para sua vivência que já não existiam. Porque antes, qual era o espaço que o negro tinha nessa sociedade? Era a fazenda, era a senzala, era o meio rural. Quando ele estava na cidade, ele era o criado da casa. Então ele não encontra um espaço de sociabilização, ele não encontra um espaço de recepção, ele não encontra um espaço de construção de cidadania. E pensemos aqui hoje nesses nossos critérios contemporâneos de construção de cidadania, que o pressuposto básico é o indivíduo adquirir educação, conhecimento para ser um cidadão pleno. Ele não consegue essa situação, ele não vai ter acesso a todos esses bens fundamentais para a sua própria existência. Diante disso, o movimento negro observa esse 13 de maio
como uma data que nós temos que refletir a que situação o negro foi colocado a partir deste momento. Uma nova situação, sim, de liberdade. Temos que defender e temos que destacar, sim, essa liberdade. Mas que liberdade foi essa? É a liberdade do jugo do fazendeiro, é a liberdade do jugo do escravizador, mas é uma nova sociedade que coloca ele num patamar de desigualdade, porque ele vai ter que buscar uma nova situação material, uma nova situação de aquisição que a sociedade não está oferecendo a ele, que o Estado não está oferecendo a ele. Então o século XX se determina por ser um século de reconstrução da história brasileira com um novo personagem, o negro liberto, que vai procurar os seus espaços dentro dessa sociedade com muito custo, buscando então através do próprio trabalho, que vai ser o fundamento inicial, principal dessa sociedade, dessa comunidade negra, que vai tentar então conseguir chegar a algum lugar. E a educação sendo colocada já a segundo plano, porque a educação não era, na verdade, uma necessidade primária para os negros, a necessidade mínima que eles pensavam era subsistência, alimentação, vestuário, e isso era necessário, e para conseguir isso tinha que trabalhar. Então a gente coloca o negro no século XX num período de adaptação à nova sociedade, de muita luta, de muita construção, de muita busca de espaços, chegando agora a esse século XXI num momento diferenciado da nossa história. Um momento em que as legislações, em que os direitos estão vindo para o povo negro. E o povo negro está começando a ocupar espaços que antes não eram colocados para a população negra, como a universidade, a própria escola pública de ensino no básico, não eram espaços para a população negra. E hoje estão sendo ocupados. E com isso nós estamos vendo o negro ocupar situações de mercado de trabalho, ainda com um número muito pequeno, mas a educação tem proporcionado isso, e essa educação tem sido conseguida através das políticas afirmativas, que nós temos que estar enfatizando a questão da política de cotas, a aplicação da Lei 10.639 e todas as ações que estão sendo feitas para que a comunidade negra consiga essa cidadania plena que tem sido lutado, que foi, na verdade, sempre o grande tema das discussões quando a gente pensa em movimento negro do século XX e agora no início desse século XXI. Então olhar hoje o 13 de maio é olhar com um ar reflexivo. O que foi a história do negro desde a abolição da escravatura e o que é hoje nesse 2013. Bom, o senhor falou um pouco sobre essa questão dessa sociedade, né, desse novo ser social que se inseriu na sociedade, e também da questão das políticas públicas que começam a surgir aos poucos. Isso me lembra de uma fala justamente do senador Cristóvão Buarque, que ele fala que a Lei Áurea acabou com a escravidão, mas agora era necessário acabar com a obra da escravidão, e que ainda teríamos muito caminho pela frente. A sua leitura é essa também, que ainda tem muita, ainda estamos longe? Exato, eu acredito que a escravidão nos deixou uma marca muito grande, e quando eu falo nos deixou, não estou me colocando aqui na situação de negro descendente de escravos, mas estou me colocando na situação de cidadão brasileiro. A escravidão trouxe a nós, povo brasileiro, uma mazela e uma herança cultural muito negativa. De mais de 400 anos de história do Brasil, onde uma população subjugou outra e isso passou a ser uma normalidade. E desvincular esse mito, vamos dizer assim, de uma população ser superior a outra, de uma população poder explorar a outra, e mais do que isso, quando nós entramos num processo de república, de Estado de direito burocrático e burguês, nós entramos também numa nova concepção de admitir uma democracia racial que nunca aconteceu. A gente sempre falou e a gente continua falando hoje, em 2013, de um país que não tem problemas raciais. No entanto, toda vez que nós levantamos algum tipo de discussão que fala de política afirmativa, seja através da aplicação da Lei 10.639 ou até mesmo da política de cotas, mais uma vez o debate se torna fervoroso. Mais uma vez as pessoas se contradizem ao dizer que são contra as cotas ou são contra a aplicação da Lei 10.639, se o nosso país, Brasil, não tem problema nenhum de racismo. Isso tudo é uma herança desse processo de escravidão que muitos de nós querem apagar da sua história. Como quem diz assim, bom, a escravidão, o racismo, são coisas que não aconteceram no Brasil.
Isso aconteceu em outros países, nos Estados Unidos, aconteceu com o apartheid na África, mas no Brasil não, gente. No Brasil, no momento que se aboliu a escravatura, nós vivemos um país de harmonia, de democracia racial. Só que infelizmente isso não aconteceu. Então, quando a gente ouve, na verdade, muitos teóricos, filósofos, historiadores, antropólogos debater essa questão que nós temos que rever sim a nossa história para apagar essa mancha negativa que é, na verdade, o racismo e o preconceito que ainda está velado dentro da nossa sociedade, é um problema recente, sim, é um problema atual, é um problema que nós temos até os dias de hoje. O 13 de maio é uma data, sim, para nós refletirmos, debatermos, analisarmos o que a nossa sociedade hoje, do século XXI, está vendo. Ela está aceitando, sim, a sociedade diferente, essa sociedade diversificada, essa sociedade plural, ou ela está ainda guardando dentro de si, dentro da nossa própria herança cultural, tradicional, aqueles resquícios da escravidão que durou quase 400 anos no Brasil. Então o Brasil ainda é um país que tem que rever a sua história, tem que buscar a sua identidade, tem que buscar dentro do estudo dos nossos problemas brasileiros a origem das mazelas e das desigualdades que hoje são sociais e econômicas, mas elas começaram com um problema que vem lá da nossa história, das grandes navegações, de um processo de colonização, mas que infelizmente ela está tão enraizada na nossa cultura, na nossa história, na nossa educação, que nós acabamos reproduzindo esse estigma etnocêntrico de superioridade, de desigualdade, de racismo e de preconceito, como se isso fosse normal. Como se fosse normal, porque nós não falamos isso, mas nós reproduzimos isso no nosso dia a dia. E aí quando alguém fala a palavra racismo, parece tão ofensivo, tão forte, porque justamente não quer aceitar que um país como o Brasil ainda tenhamos problemas de desigualdade entre pessoas por causa da cor da pele. Professor, também falando sobre datas e significados, uma outra data reivindicada também pelo movimento negro seria o 20 de novembro, né, que remete ao assassinato do Zumbi, líder dos Quilombos dos Palmares, também o Dia Nacional de Denúncia ao Racismo, do Racismo. Exato. Quais são, eu gostaria de entender qual a diferença de significado entre essas duas datas, o 3 de maio e o 20 de novembro. Bom, eu colocaria ainda mais uma data que é o dia 21 de março, né, que é o Dia Internacional de Combate ao Racismo. Historicamente, né, nós temos no 3 de maio o dia da libertação dos escravos. E como eu falei, a minha análise é essa, que o negro, na verdade, ele é solto das amarras da escravidão, mas ele cai nas amarras da sociedade, de uma sociedade que acaba discriminando ele. Então esse negro, ele não adquire uma liberdade plena, ele adquire, na verdade, uma liberdade física, mas não a plena. Por isso que a gente considera o 13 de maio não uma data para ser comemorada. É uma data, assim, de debate, de reflexão, de enfoque sobre o movimento negro, mas não de uma comemoração. O 20 de novembro adquiriu ao longo dos anos, ao longo dos 20 anos recentes, principalmente após a Constituição de 1988, uma dimensão diferente para um momento de debate na hora que Zumbi dos Palmares adquire, na verdade, a performance ou a conotação de um herói negro. E essa simbologia dentro da própria historiografia brasileira, que coloca agora o Zumbi como um personagem da história brasileira, nos dá também a força da ação afirmativa positiva de debater o movimento negro pelas coisas positivas que foram feitas para o Brasil. E é isso que faz com que o 20 de novembro, então, seja refletido de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais, vamos dizer assim, em cima de uma construção histórica que o povo negro ajudou na construção do que é hoje a sociedade brasileira. Então, a análise do 20 de novembro, ele entra dentro dessa política recente da Constituição de 88 para cá, que traz, então, a contribuição das várias matizes, vamos dizer, que constituem a sociedade brasileira hoje. E o movimento negro tem enfatizado o 20 de novembro com a Semana da Consciência Negra, em alguns lugares com o Mês da Consciência Negra, ou até mesmo um feriado no dia 20 de novembro, justamente para fazer com que o povo negro comemore essa data, analisando o Zumbi dos Palmares como um herói da sua própria história, um herói da sua própria trajetória, uma trajetória que tem sim o lado negativo da escravidão, mas que tem também um século ou mais de construção da história desse espaço nacional, que hoje é um espaço de todos, que é um espaço plural, que é um espaço de diversidade cultural e que o povo negro ajudou a construir. Então, hoje, falar no 20 de novembro é uma data a se comemorar.
É uma data para valorizar a população negra, como todas as outras populações que ajudaram a construir a própria história do Brasil e a própria realidade social do Brasil, que é o Brasil dos dias de hoje, de 2013. Bom, para encerrar, eu queria saber assim, o senhor já comentou um pouco sobre as políticas públicas, né? Para se acabar, como a gente disse, com a obra da escravidão. Mas ao mesmo tempo, como o senhor mesmo disse, ainda causa um certo alvoroço, ainda parece um tema polêmico. Eu queria saber como o senhor avalia esse caminho, porque parece bem recente, cada vez está mais efervescente apresentarem projetos que realmente se preocupem com a questão do racismo, e parece que de poucos anos para cá. Eu queria saber como o senhor avalia esse movimento recente e quais as perspectivas que se enxerga. Bem, como professor eu não posso deixar de citar a Lei 10.639 de 2003, que é um grande passo que nós tivemos no campo da educação. Acredito que até por nós estarmos numa cidade universitária, o grande debate das cotas é o que torna o debate mais efervescente na nossa cidade, até mesmo pelo acesso à universidade pública, pela disputa efervescente. Mas eu pauto muito pela questão da educação básica na região, no estado e no Brasil, principalmente no que tange a gente resolver esse problema secular de colocar o negro dentro da história brasileira no mesmo patamar da história que nos foi contada, que era uma história vista somente sobre uma ótica, a ótica do colonizador, a ótica do europeu e a ótica do branco. No entanto, essa história ela é construída por outros matizes, outras cores, com outras contribuições culturais, e o que a Lei 10.639 faz é justamente dar uma ênfase para que essa história seja contada sobre um viés também da cultura africana e afro-brasileira. Diante disso, a construção e a criação da Lei 10.639, que esse ano completa 10 anos, ela ganha uma importância muito grande para nós, para atuar junto com a nossa educação de base, então com o ensino fundamental e médio, para que nós possamos reverter dentro da escola todo aquele estigma de racismo, de preconceito, de desigualdade, de história linear e europeizante que nós tivemos. Porque o que a gente encontra hoje de problemas, que são problemas sociais, que levam, no caso, a uma análise mais fria de racismo, preconceito ou desigualdade racial, está muito consubstanciada na questão justamente da nossa herança cultural, que vem da nossa própria tradição histórica de educação, que sempre contou a história pelo lado do vencedor, pelo lado do português, pelo lado do europeu, pelo lado de quem dominou a região e colonizou. Mas nunca conta dos outros agentes que acabaram construindo isso aí. Colocar a Lei 10.639 em prática não é obrigar ou impor que hoje em dia a cultura ou a história dos negros tenha que ser contada. Não é exatamente isso. É tornar essa história mais pública. É diluir essa história dentro de uma grande história do povo negro, de uma história então da população que também é população brasileira, que também está aqui há 500 anos, que também construiu toda essa miscigenação do povo brasileiro. No momento que nós conseguirmos com que a Lei 10.639 saia do papel e se torne uma coisa cotidiana, não só nas disciplinas de história, arte ou literatura, mas em todas as disciplinas, e que aquela criança negra que está lá sentada na sala de aula possa se identificar com a história que ela está ouvindo, nós vamos acabar com grande parte dos problemas de racismo, preconceito ou heranças desses preconceitos na nossa história. E aí, os problemas que nós encontramos hoje na análise, por exemplo, da existência de cotas ou não das universidades, ele vai ser minimizado, porque a criança negra vai estar dentro da escola, vai estar mais presente na escola, vai se identificar com uma história que lhe diz respeito. Consequentemente, ela vai conseguir acessar uma educação de mais qualidade e chegar ao ensino superior. Por isso, então, a nossa defesa pelas políticas afirmativas, nossa defesa por uma política afirmativa na área da educação, principalmente no que tange à Lei 10.639, e no plano superior, sim, a inserção das cotas, mas com toda essa construção histórica e cultural que permitam a toda a nossa população, seja a criança branca, indígena ou negra, se entender como um todo desse país que é o Brasil, esse país, então, dessa grande diversidade cultural que somos todos nós hoje. Muito obrigado, professor.